Começou. Vamos lá. Recapitulando, depois defina um modelo de comportamento, né? Crie recompensa para comportamentos positivos. Isso aí, vocês já vão lembrar de um autorzinho que eu falei, né? Que ele fala sobre a questão do... no caso aí é o behaviorismo, né? A questão, por exemplo, da punição e recompensa. Lembram? Que eu falei na aula sobre psicologia de desenvolvimento, teorias da aprendizagem. E aí encaixa perfeitamente isso. No behaviorismo, eles falam muito sobre essa questão da recompensa do comportamento positivo. Né? Fala-se lá que se você recompensar aquele aluno por ele fazer um comportamento positivo, é mais provável que aquele comportamento se repita mais vezes, né? Se você trazer uma recompensa para ele, né? Que aquilo crie um hábito, que aquilo fique intrínseco dele mesmo. Então, é muito importante, por exemplo, um aluno que se destaque não, um aluno que, por exemplo, acho que é destacar não, mas a palavra é aquele aluno que teve uma conduta, comportamento positivo, legal, você deve, na verdade, dar uma recompensa, né? Nem que seja uma recompensa, gente, verbal mesmo, não estou falando de recompensa de prêmio, de troféu, de presente, pode ser que sim, mas não está errado, mas só de você falar, poxa, parabéns, viu? Gostei muito da sua atitude. Por exemplo, um colega que ajuda outro colega. Poxa, que está, por exemplo, passando por um momento difícil. Poxa, parabéns, viu? Gostei muito da sua atitude. Continue sendo assim. Você pode te ajudar muitas pessoas fazendo desse jeito, vamos supor. Ou outro exemplo, tirou uma boa nota, poxa, parabéns, naquela época você está achando notas baixas, agora você recuperou sua nota. Ou, por exemplo, passou num curso que ele desejava. Ou, por exemplo, defendeu algum colega que estava passando por algum bullying na escola, né? Deixa eu ver outro. Alguns jovens, vamos supor, que largou as drogas, ou algo assim, né? Temos diversos exemplos aí, na verdade. Então, recompensar uma pessoa que fez uma atitude positiva é muito bom, porque vai fazer com que ela grave, ela vai se sentir feliz, né? Valorizada, importante, e provavelmente ela vai manter ou vai repetir aquele comportamento. Na hora que, por exemplo, uma pergunta que eu trago para vocês, que aí eu quero escutar. A gente vê muito essa questão da recompensa do comportamento positivo, por exemplo, em escolas, quando vem, por exemplo, aqueles simulados. Quem tirou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 10º lugar de tal simulado, né? E aí saem as fotos dos alunos, algo assim. Vocês acham interessante por um lado, por outro não? Ou vocês acham tudo muito bom, porque isso mostra como é o mercado de trabalho, que há essa questão, por exemplo, uma prova de concurso, há o primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, né? Isso é natural. E aí já prepara o aluno para essa dinâmica, ou se não, vocês não concordam, porque acham que isso gera uma competição. E aí, o que vocês acham? Professora, Esse tipo de recompensa, vocês acham interessante? Seria uma recompensa que vocês colocariam em prática na escola? Por exemplo, a escola não coloca, e aí você fala, poxa, bora começar a fazer um ranking aqui do Enem para estimular, para motivar os alunos. Você seria um psicólogo que sugeria isso ou não? A coordenadora vinha para você falar assim, olha, bora começar a fazer um ranking. Aí você, não, acho melhor não, porque eu acho que isso gera um pouco de competitividade. E aí? Quero escutar de vocês. A Luísa levantou a mão primeiro. Pode falar, Luiz. professora, tá escutando? Tô ouvindo. Na minha antiga escola, no Madre Celeste, da SMAC, onde fica lá na faculdade, Sim. eles criaram, né, o honra ao mérito, porque, não sei, com uma forma de incentivar os outros alunos. Eu ganhei vários honra aos méritos, porque quem conseguia, né, lidar melhor, fazer as atividades, tirar notas boas na prova, e
ter uma boa relação, né, com os alunos, professores, ganhava, né, no final do acho que, não lembro se era no final das provas ou do semestre. Sim. Tipo, no final das provas. E aí eles faziam uma medalhinha, um evento, um coquetel, convidavam os pais, era muito engraçadinho, sabe? Eu sempre gostei. Ótimo. Eu acho isso bom, eu recomendo. Tipo, a gente via, analisavam o que a gente estava errando, e aí eles orientavam, era bem bacana. Bacana, bacana. Então, eles colocavam para um lado muito bacana, né? Porque fazia com que quem estivesse nos primeiros lugares se motivasse a continuar daquela forma, né? Se sentia valorizado, motivava a continuar a querer estudar. Aquelas pessoas que ainda não estavam no ranking também motivava, poxa, um dia eu quero estar lá, poderia ser, como vamos supor, um exemplo para outras pessoas, né? Conquistar aquele local, aquele lugar, por exemplo. E é muito bacana que eles ainda convidavam os pais, né? Então, o pai vendo o filho, né, se dedicando, muito gratificante, com certeza, né? Então, achei bem bacana mesmo essa atitude. E aí, e os demais, o que vocês acham? Professora, então, tipo assim, eu de uma determinada forma eu apoio essa questão da competição, mas eu não apoio o sentido em que, por exemplo, o meu colégio utilizava para fazer essa questão da competição. Eu sei que todo mundo já deve estar cansado de eu vir aqui falar mal da equipe, mas tipo assim, tinha coisas boas, mas tinha coisas que eu olhava e achava um pouco, como é que eu posso dizer? Assim, não, eu não implementaria caso eu estivesse no lugar de poder escolher implementar ou não. Como, por exemplo, tipo assim, os adolescentes em si, eu acho que todos nós, na verdade, nós temos um certo negócio com competição. Quando a gente é recompensado por alguma coisa que a gente fez, é bacana, a gente se sente mais valorizado, a gente se sente, principalmente em questão aluno do ensino médio, eu acho que a gente se sente menos inútil, porque parece que a todo momento a gente se sente perdido e inútil na vida. Então, quando alguém chega parabenizando a gente por algo que a gente fez, eu acho que é estimulante, no caso, recompensador. Mas o negócio da competição é fazer com que isso se transforme numa competição saudável, uma competição que estimule a pessoa a procurar melhorar, procurar seguir em frente, não para que tipo ele olhe ao redor e veja que todas as pessoas literalmente ao redor dele são possíveis, como é o nome? Ah, são Concorrentes, amiga. inimigos. Concorrente, isso. Porque, Entendi. na verdade, era essa palavra que utilizavam. Todos ao seu redor, tipo, até o segundo ano são seus amigos. Quando chega no convênio, todos são seus inimigos. E eu achava isso horrível. Eu pensava, meu Deus, cara, eu não tô em Esparta, eu não tô numa guerra. Então, por que estão me colocando contra os meus próprios amigos? Por quê? Qual o sentido disso? Então, eu vejo que num meio de implementar isso, poderia ser, pelo menos na minha turma, tinha a questão da queimada, por exemplo. Todo mundo queria queimada. Só que no convênio, eles vetam a educação física. Você não pode fazer educação física. Você tem que ficar em sala estudando. E aí, um professor, se eu não me engano, disse que se nós acertássemos, tipo assim, ele passou um exercício, 10 questões. Era um professor de física, eu acho. Se nós acertássemos no mínimo, se a turma entrasse num consenso em 8 questões no mínimo, e a gente acertasse em si, ele iria conversar com a coordenação para liberar a queimada para gente. Eu só sei que nesse momento todos os grupos da turma apareceram, tipo assim, quebrar as suas barreiras e todo mundo foi para se juntar para tentar fazer as questões para conseguirem tipo assim, um objetivo em comum, que era ganhar a queimada. Uhum. E aí nós conseguimos as 8 questões
e nós tivemos a queimada, ou seja, a nossa recompensa foi a queimada, e todos nós não estávamos mais naquele sentido de todos são inimigos, porque nós tínhamos um objetivo em comum, que para alcançar esse objetivo nós precisávamos agir em equipe. Então, naquele momento eu vejo que o sentido de tipo assim, de competição, dizendo assim, foi visto de uma forma menos menos maléfica e vista por um lado mais em conjunto, que fez com que a gente alcançasse um objetivo. Então, pelo menos eu acho que nesse sentido eu apoiaria as competições, dizendo assim, mas não do jeito que, por exemplo, meu antigo colégio deu a entender que deveria ser feito. E é isso. Beleza, obrigada. E aí, mais alguém? Eu. Pode falar. Professora, eu também concordo em pontos com a Fernanda de que eu realmente colocaria isso na minha escola, inclusive tinha, por vezes. Mas justamente dessa questão que a Fernanda falou, não de uma forma maléfica, não de uma forma em que você jogue o aluno simplesmente como é que eu posso dizer? Sei lá, pra uma batalha assim contra leões, sabe? Fazendo essa analogia assim. Uhum. Porque eu me vi em pontos em que, por vezes, essa competição aconteceu e tinha alunos que ali sabiam o que estavam querendo fazer da vida, que ali tinham pelo menos um norte do que queriam. E eu não tinha aquele norte. Eu ainda não tinha adquirido aquele norte, eu ainda não. Eu tinha as minhas ideias, como eu já compartilhei aqui tantas outras vezes na sala, mas eu realmente não tinha uma ideia fixa. Era um conhecimento assim que não me cabia tanto, sabe? Eu não sei se eu não conseguia pegar a metodologia que o professor passava, ou se, sei lá, a minha cabeça voava para outro lugar. Eu não sei o que era. Mas por vezes, isso eu comecei a parar principalmente no convênio, ficava uma competição de tipo, não sei o que, olha aqui, ele sabe o que ele tá fazendo tudo bonitinho. Aí chegava no outro e fala, não sei o que, tu não sabe o que tu tá fazendo. Pegava e colocava assim como se o aluno fosse, tipo, sei lá, como se ele fosse uma máquina que meio que tá falhando. Eu acho que eu posso fazer essa analogia. Então, por certas vezes, você vê um ponto positivo, mas você também vê um ponto negativo. Entendi. Isso, exatamente. Perfeito. Muito obrigada pela contribuição. Professora, eu posso falar? Pode, deve. Pode falar. Assim, eu acho que o ranking ele é positivo se você usa esse instrumento de forma positiva com o aluno, entendeu? No caso, que o ambiente se torne confortável para todos, entendeu? A partir do momento que você leva isso como uma competição, onde você, tipo, concorrente da Fernanda, da Luana, etc., já não acho muito saudável. Vai que eu consiga entrar no primeiro lugar do ranking e a Fernanda, por via das dúvidas, fique em, sei lá, em quinto lugar. Aí o professor meio que... não sei se o termo correto é debochar ou... sabe? Entendi o que quer dizer. E acabar me colocando no pedestal porque consegui aquele feito e tudo mais, e acabar destratando a Fernanda porque ficou em quinto. Uma coisa tipo assim. Assim, eu não tô conseguindo expor, mas é tipo isso. É tipo colocar os alunos, tipo, meio que, esse daqui tirou o primeiro lugar, então ele é o top dos tops. Quem tirou, tipo, o segundo lugar não serve mais. Eu acho que seria isso. Tipo, como se tirasse todas as forças da pessoa, entendeu? Tudo aquilo que ela estudou. Ou então, sei lá, depois do terceiro já não cabe mais. Isso. Não vai mais, sei lá,
conseguir medicina, não vai conseguir direito, essas coisas de Enem mesmo. É o ó. Entendi. Perfeito, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu, rapidinho. Pode falar. Eu acho que primeiro devia ser explicado por que tá sendo feito isso, né? Por que estão colocando o rank e tal. E, tipo, falar que não é obrigatório a pessoa talvez se matar, né, estudando, porque vai o que ela não quer, porque às vezes eu sinto como se obrigasse a gente a ser meio que um robô. Tu tem que fazer isso e isso para te estar aqui, senão tu não vai ser nada. E às vezes a pessoa se sente desconfortável fazendo essas coisas que não é da índole dela. Alguém está impondo nela algo para ela fazer e que ela não gosta. E às vezes Exatamente. a pessoa se sente inferior, porque mostra que só tem uma maneira de viver, talvez, ou só tem uma maneira certa das coisas. Exatamente. Quando pegam isso, quando colocam, por exemplo, o primeiro, segundo e terceiro lugar num pedestal, tipo assim, pelo menos a visão que eu acho que, por exemplo, o colégio tem é que, tipo, se a gente mostrar todo dia nas redes sociais o primeiro, o segundo e o terceiro lugar do Brasil são do nosso colégio, isso pode, tipo assim, dizendo assim, pode influenciar com que outros alunos tentem realmente se superar para poder chegar no patamar, dizendo assim, desses 3 alunos. Mas, por exemplo, não mostram o quarto lugar, não mostram o quinto, sexto, sétimo, oitavo, não mostram. Só mostram o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. E aí, por exemplo, se um desses e se uma dessas pessoas que, por exemplo, pegou o quarto lugar, que se esforçou pra caramba, se dedicou tanto, passou noites estudando, deixou de ir para, sei lá, um aniversário, que queria muito ir para poder ficar estudando. E aí ele já estava feliz, por caramba, eu consegui ficar entre os 5 primeiros. E ele não vê, por exemplo, durante 3 anos, uma recompensa, dizendo assim, por parte de uma postagem, de uma ida até a coordenação para que digam, olha, você foi muito bem e tal, esse aluno ele pode ficar, tá, mas então qual é o sentido de toda a pressão que colocam em cima da gente para que nós sejamos os melhores? Eu quero ser o melhor ou é a escola que está me dizendo que eu preciso ser o melhor por causa de lucro que ela quer gerar ou por causa de uma imagem melhor que ela quer gerar? Em cima do psicológico acabado do aluno, sabe? Sim, Então, professora, sim. é, Muito real então, isso. então é É, isso, sabe? Tipo, são coisas que andam acontecendo, tipo, em si, é, poderia ser uma coisa muito benéfica se usado de uma maneira que não fosse praticamente exclusivamente para gerar lucro e para gerar uma imagem positiva da instituição, sabe? Onde é que fica o aluno? Onde é que fica aquele indivíduo que está sofrendo com toda a pressão psicológica em casa, dos amigos, de si mesmo, em cima de tudo isso, sabe? É como se não vissem isso. sim, pois é, na minha opinião, gera uma competição, sim, que às vezes, muitas das vezes fazendo o teu amigo virar teu inimigo. Tem gente que não gosta disso, se sente desconfortável. Acho que, sei lá, uma maneira para não abalar com o psicológico dos outros alunos, fala quem quer participar de um ranking mensal, talvez, de todas as provas. Porque, generalizando isso, de vez em quando força alguém, ou tipo, a pessoa não tem conhecimento disso, eu tenho a minha ética, né, como a gente tinha falado ainda agora, eu penso assim, eu não penso desse jeito moralmente, como a sociedade diz que tem que pensar. E quando generaliza isso sem consultar o aluno, força, né, ele, e é pro bem próprio da instituição em si, porque, tipo, é como a gente falou um dia desses também, toda escola vai falar que ela é primeiro lugar no seu estado, que passa em medicina todo ano, e esse tipo de coisa. Professora, tem até um dorama, vou entrar agora com uma série, que eu assisti no começo do ano. Nossa, ela é incrível, só que assim, são capítulos de 1 hora, mas são muito bons. E no meio que as meninas são inseridas, é um internato de garotas e tudo mais. Isso se passa na Tailândia. E a senhora sabe como é a educação asiática.
Uhum. Como se uma pessoa não conseguir passar, tipo, lá no Enem deles, é uma vez que a pessoa faz e pronto, entendeu? Isso meio que você coloca uma pressão absurda, porque aquilo que vai decidir o teu futuro, lá, o vestibular de lá. E, Uhum. tipo, nessa série, o que eu achei muito bacana, sabe, é que a escola meio que coloca, tipo esse negócio que a Fernanda falou, os lucros acima do bem-estar do aluno e tudo mais, e, tipo, eles vivem num ranking, assim, absurdo, porque, assim, é a sala A, a sala B, a sala C, a D e a F. Hum. E, tipo assim, se a pessoa... E é um ranking, assim, por aplicativo, entendeu? E se a pessoa não consegue atingir a sala A, que seria, tipo, top dos tops, tem até regalias e tudo mais, ela é destratada, descartada, entendeu? Não tem uma motivação de puxar aquele aluno para ver se ele dá o melhor dele, entendeu? Meio Uhum. que deixa ele no invisível, sabe? Só dá importância para sala A e B. E, gente, é muito Tipo bom. O como se nome da ele série é fosse de só mais AF, um não nome da Dorama. multidão. Inclusive, isso parece que tem aqui em Belém, em um determinado colégio, que não é o meu, só para vocês saberem, que, tipo, mas também tem no meu, eu acho, mais do lado da Gentil, que é, tipo assim, tem uma sala que se eu não me engano, a sala Falcão, se eu não me engano, tem um nome, e aí tem a outra sala que é um bicho menos, como é o nome? Menos, como é que eu posso dizer? Menos feroz, dizendo assim, digamos assim. Tipo, é como se fosse uma sala leopardo, uma sala que é uma ave e uma sala que é tipo assim, um bichinho pequeno. E aí nessas salas são colocadas, tipo, na sala leopardo, são os melhores alunos que tem, que fazem diversas provas para ver se eles se mantêm no nível da instituição de acima, aí eles ficam nessa sala. Na segunda sala são aqueles alunos, tipo, medianos, dizendo assim, tipo, eles não são nem, digamos assim, nem super inteligentes, mas eles também não são, tipo, aqueles que não querem nada. E a terceira sala são aqueles que, julgando pela instituição, da visão da instituição, não querem nada com nada e não se, tipo assim, não se adequam aos critérios, por exemplo, para entrar nas outras duas salas. E aí meio que são formadas, entre aspas, facções. Tipo, o pessoal da última, que é, sei lá, da Leopardo, eles não falam muito com os outros das outras turmas, porque a pressão deles e a pressão em cima deles para que eles se mantenham naquele patamar é tão grande que é colocado na cabeça deles que eles não podem se misturar praticamente. Não podem. Já os que, mas assim, por exemplo, esses que estão nesse patamar acima, ok, a pressão em cima deles. Agora, e a pressão em cima também daqueles que estão na última sala, tipo, da primeira sala, dizendo assim, como é que fica a questão de os próprios professores terem uma metodologia diferente com vocês, porque, dizendo assim, a instituição diz que vocês não estão no mesmo patamar que os outros, que vocês estão abaixo. Então, como é que fica a cabeça desses alunos pensando, caramba, eu devia estar lá em cima, eu devia me esforçar mais, mas eu realmente quero isso, eu realmente sinto que eu preciso. E aí vem as crises, vem processo depressivo, possivelmente um suicídio, levando em consideração outros fatores. Então, como é que fica essa questão, sabe? Perfeito. Alguém mais não, né? Vou dar continuidade, Eu gente. acho que Preciso essa dar escola continuidade. é a do ideal, né, Fê? Se eu não me engano. Pois é, né? Eu Pois é. entrei uma vez e eu vi que tem, tipo, esses animais aí que você falou, são tipo mais estátuas que ficam pela instituição. Eu achei isso muito, sei lá, estranho. Parece Enfim, Hogwarts agora, tipo, a gente isso, vai ter eu uma acho que tem que estátua. levantar essa ideia de as casas de Harry Potter e tudo mais, só que tu sabe que aqui não é tão saudável como deveria ser, né? É, realmente. Vamos lá, então. Obrigada pela contribuição de todos. É muito importante vocês falarem, colocar exemplos, porque vamos supor, eu sempre gosto de colocar vocês por exemplo,
no contexto, por exemplo, se fosse com vocês, como vocês agiriam? Sempre eu gosto de colocar assim para vocês começarem a se ver como profissionais e como vocês vão lidar com as situações. Porque como o pessoal fala, né? A teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Quando vocês vão para o mercado de trabalho, vocês aprendem outras coisas. E é muito importante eu já mostrar o panorama para vocês do que acontece. E aí é muito importante que vocês também tenham suas próprias experiências e vocês vão compartilhando com os outros colegas. E vamos supor que vocês entram numa escola, né, e tenham tudo isso, sabe? E aí, às vezes, são os próprios donos que pregam aquilo, são a própria coordenação. E aí, tu vais colocar a tua opinião, tu vais tentar mudar aquilo. Então, é muito importante vocês já se verem nesse local, sabe? Nessa posição, na verdade. Então, vamos supor que vocês entrem numa escola onde eles preguem tudo isso, né? Então, vocês, como psicólogos, podem dar um direcionamento, porque vocês estão naquela parte do cuidar da mente, do emocional, principalmente como vocês estão na faculdade, vocês estão aprendendo quais são as características dos adolescentes, vocês estão entendendo como é essa fase, vocês estão compreendendo o que tudo essas coisas, por exemplo, do ranking pode gerar naquele jovem de positivo, de negativo, né? Então, nós sabemos, como teve uma colega aí, que ela deu uma experiência positiva, ela disse que era muito bom a forma e tudo mais que eles levavam. Eu acho tudo parte, na verdade, gente, acho que nessa, como eu posso falar, nesse cenário de negócio de ranking, eu acho que prevalece é a forma que você dirige, que você leva, né? Porque quando você dirige, você leva, o outro é o teu inimigo, o outro é o que está competindo contigo, tu tem que ser o melhor, tu tem que ser o primeiro lugar, tu tem que ser o segundo lugar, tu tem que ser o terceiro lugar, quarto lugar já não serve para nada. Ou seja, tá levando de uma forma realmente nociva. Na verdade, agora, se você leva, por exemplo, poxa, quem quer participar? Ou vamos supor que todo mundo da escola participe, mas sabendo que ali é uma forma de motivação, é para vocês querer estudar cada vez mais, fazer com que vocês, por exemplo, os 10 primeiros lugares cheguem lá, né, e sejam recompensados, a família vê. Então, a forma que é levada, que é encarada, que eu acho que é o mais importante, sabe? Então, como a gente percebeu, tem escolas que acabam direcionando para uma situação muito, por exemplo, mostrando que essa sociedade ela é muito competitiva, que o mercado de trabalho é assim, que pode acontecer, por exemplo, de vocês, vamos supor, não concordarem com isso da escola e for falar com os donos, com os coordenadores, podem vir com essa justificativa, né? Ah, não, mas eles precisam entender já perceber como é a sociedade, o mercado de trabalho, é competição mesmo, tu só vai ficar num cargo se tu for o melhor, se tu for mais competente. Ok, a gente sabe que no nosso sistema ele é nesse sentido mesmo, né? A gente precisa se esforçar para se melhorar, para a gente tentar ter uma boa vaga no mercado de trabalho, porém é tudo como você encara na sua mente, tá entendendo? Eu sei que o contexto é assim, mas como eu vou encarar? Né? Então, eu digo assim, que essa questão da competitividade é uma coisa, no meu curso, na educação física, a gente trabalha muito, porque praticamente todos os jogos, todas as, por exemplo, lutas, tem competição. Tem um vencedor, tem um perdedor, tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro lugar. Todos. E o que a gente aprende na faculdade, né, da licenciatura? Que a escola não se deve visar a questão da competição. A escola, a gente sempre aprende isso quando a gente entra no curso de educação física. Na escola, ali, a gente está com o objetivo de desenvolver o aluno, de ensinar o aluno, certo? Através de um jogo, por exemplo, jogos escolares, tá? A gente tá ali, a gente sabe que tem gente num jogo, tem aluno que vai ali para competir, que se não ganhar, vai ficar com raiva, vai fazer uma maior onda, mas tem aluno que sabe perder. Mas qual é o objetivo do professor e da escola? Fazer com que os alunos saibam ganhar e perder.
entendeu? Que a intenção ali é uma competição natural, mas ali no principal objetivo é ensinar a ganhar e perder. Então, esse ensinamento, se o aluno entender, ele leva para a vida, entendeu? Ele leva que na vida é assim, existe a questão do melhor, existe a questão do pior, é muito pregado isso, a gente sabe disso. Então, a gente sabe que é uma competição de quem vai ficar com uma vaga, quem não vai ficar, né? Quem vai passar no curso, por exemplo, na posição de mestrado, numa pós-graduação da UFCA, é uma competição, querendo ou não. Professora, o seu áudio, eu acho que a senhora se mutou de novo. Tá mutado o seu E áudio. agora? Agora tá normal. Então, ali você tem concorrentes, sim, mas a questão toda é como você encara, né? Eu vou, por exemplo, participar de um processo seletivo para uma vaga de trabalho numa faculdade. Poxa, eu vou dar o meu melhor. Eu quero ter o mestrado, eu quero ter o doutorado, eu quero buscar ser o melhor na minha área para mim, não melhor que os outros para mostrar algo assim. Eu quero por conta do que eu almejo para minha vida. Então vocês conseguem ver a diferença do eu querer competir aquele outro meu adversário, meu inimigo, do que não, eu quero aquela vaga e eu quero tentar me destacar por conta de mim, da minha família, vamos supor. E aí quando eu vou para uma vaga, eu tenho consciência que ali tem pessoas muito boas como eu. Pode ser que eu ganhe aquela vaga, pode ser que eu não ganhe aquela vaga. E se eu ficar em quarto lugar, tudo bem. Não quer dizer que eu não sou boa, não quer dizer que eu não tenho competência. Mas teve pessoas que alcançaram tais requisitos. Ponto. Então, eu tenho essa mentalidade, justamente porque minha família me ensinou, porque principalmente a questão da família. Porque a faculdade também me mostrou isso, porque a gente trabalha muito essa questão de jogos, competição, né? Como a gente vai lidar, como é que a gente vai dirigir algo. E eu sei hoje em dia, por exemplo, encarar dessa forma. Por exemplo, eu participei de um processo seletivo de uma vaga em uma certa faculdade em Belém. Eu fiquei em quarto lugar. E aí eu fiquei sabendo que eu não fiquei em primeiro lugar por 2 pontos. E eu me desesperei, eu falei, meu Deus do céu, caramba, eu não sou péssima. Não, eu sei que eu sou boa, mas não consegui o primeiro lugar. Ok, na próxima eu vou conseguir. O que eu preciso melhorar? O que foi que fiquei atrás, na verdade? Foi por conta de experiência de trabalho, né? Por tempo de docência. A pessoa tinha mais tempo que eu. Ok, entendeu? Então é isso que a gente tem que mostrar, a forma que é encarado. Mas eu sou muito assim por conta da minha família. Mas a gente sabe que a gente vai receber alunos que tem pais que também jogam isso. Não, tu tem que ser o melhor. Não, tu tem que competir, o outro realmente é o teu inimigo. Tem pais que vão falar assim, né? Mas vai da escola também mostrar de uma outra forma. Fernanda, eu também estudei no equipe, eu sei como é todo esse modelo e tudo mais. E realmente eu tentei ver a partes boas, sabe? Da escola. Fernanda não, acho que eu falei errado, não. Na minha época também tinha Não, tudo professora, isso. sou eu mesmo. Sou eu Ah, mesmo. também tinha tudo isso, sobre a competição, tinha a questão, por exemplo, do primeiro, segundo, terceiro lugar, tinha a questão, Ixi, eu nunca fiquei num ranking nenhum. Lembro muito bem que quando eu passei na educação física, a gente sabe que, né, não é um curso tão valorizado na nossa sociedade, tudo isso a gente passou, mas eu hoje lembro da escola, assim, pelo lado positivo, sabe? Eu tento ver que por exemplo, Letícia, no meu primeiro ano, acho que eu falei isso para vocês, eu não estudava quase nada, eu não queria nada com nada, como vocês falaram, aquele aluno que não quer nada com nada. E foi numa equipe que eu tive gosto de estudo. Foi desde daí que eu me dei uma engajada em mim para estudar, entendeu? Porque ali eu era estudar ou era estudar. E aí realmente eu criei um gosto, eu comecei a estudar, eu comecei a pensar no meu futuro de uma forma séria. Então, nisso, a escola ela me contribuiu bastante. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu cheguei com uma maturidade total, sabe? Realmente total. E muitos professores, por exemplo, hoje nas AMAS, foram meus professores na época da faculdade, ainda estão atuando nas AMAS, e lembram de mim como uma boa aluna, mas lembram de mim como uma boa aluna porque eu adquiri isso no meu decorrer da escola já no final. Eu tipo assim,
dou esse mérito muito pela equipe por ter me ajudado, mas cada um tem sua experiência e não quer dizer que certas coisas que aconteciam lá eu concordava, né? Eu até falei para vocês que eu, por exemplo, quando passei em segundo lugar no curso de Educação Física, não foi nada mesmo, ainda mais na particular, né? Que é muito visado federal, para essas coisas. Então, o que eu quero dizer? Que é tudo como é encarado. Não é verdade? Eu acho que o ranking não é ruim nem bom, mas é tudo como é encarada a questão da competição. E aí, vocês tendo essa discussão aqui, né? Nós tendo essa discussão, a gente começa a analisar, ter um olhar crítico de como a gente poderia encarar isso se uma escola tivesse todas essas competições, ou se não tivesse, a gente ia querer colocar ou não. Enfim, né? Até porque, às vezes, tem escolas que eles vão exigir de vocês que melhore o rendimento dos alunos, e aí você vai ter que buscar formas de melhora. E aí tem uns que vão querer usar, por exemplo, esse ranking, mas vão achar que essa daí é uma das formas boas. E pode ser que seja, né? Então, enfim, então é tudo muito importante a gente se colocar no lugar e ver como a gente vai encarar, né? Isso que eu acho que é o ponto, eu acho que é o ponto principal, o ponto-chave. Algo a se falar, gente? Acho que não, professora. Então tá. Então vamos. Professora, Pode falar. só para complementar mesmo, tipo, falar como... Você falou que essa foi direcionada a receber esse tipo, para não se abalar tanto. Mas tem muita gente que não é, que, tipo, não sabe disso, que tem outras formas, ou ainda não se conhece assim, porque ela sempre foi direcionada a um jeito de se fazer as coisas. E ela não gostaria, e tem vezes que não tem esse conhecimento. Às vezes a pessoa realmente, tá, ela conseguiu tudo aquilo que a sociedade moral diz que é certo para ela fazer. Aí ela tá lá, às vezes a pessoa faz um doutorado e trabalha já há 20 anos. Aí chega para ela e pergunta se ela é feliz e tal, se ela se sente paz. Às vezes ela fala que não, que ela se sente incomodada, que ela se sente um vazio e que o jeito que ela vive incomoda ela, que só foi mostrado um jeito de viver para ela. Exato, exatamente, com certeza. Por isso que a gente parte da importância de conhecer esse público, né? Voltando agora para a nossa disciplina, a importância de conhecer esse público. A gente vai ter adolescentes que vão vir com por exemplo, um pensamento, uma estrutura familiar onde ensinou eles né, a ter esse pensamento de saber competir, mas também nós vamos ter adolescentes que não. Vão ter adolescentes que realmente, às vezes, vão ter autoestima baixa, vão, por exemplo, ser inseguros, não acreditam no seu próprio potencial. E, às vezes, a forma que é abordado esse ranking, por exemplo, que é o que a gente está discutindo, isso afeta o psicológico dele. Né? Isso, em vez de impulsionar, na verdade, não vai impulsionar. Então, é tudo de como é encarado, sabe? Então, eu vejo que, vai ter um ranking, ok, isso aqui é para vocês se motivarem a estudar, ponto. Agora, se alguém ficar no 10º, no 20º, ok, não tem problema nenhum. Isso daí é só para você ter uma noção de como você está. E pode ser que esse 20º ainda esteja bom para o curso que você quer, vamos supor. Por exemplo, eu não consegui um ranking no meu colégio, não fez eu não passar numa faculdade, entendeu? Então, para a pontuação que eu tirava, estava ok para o meu curso, vamos supor. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai lidar, como você falou, com vários tipos de aluno, com vários tipos de criação, de mentalidade, de pessoas com certa segurança, autoestima, pessoas que realmente não estão nem aí para esse negócio de ranking, sabe, de competição, de quem é primeiro, segundo. Eu, por exemplo, não ficava, porque eu sabia que eu nunca estava lá, falando, não, tô nem aí, porque senão eu não vou nem olhar, porque eu nunca tô aí mesmo, nem viso isso. Então, aquilo para mim era indiferente, sabe?
sempre tinha, por exemplo, no início do mês, acho que a Fernanda lembra, olha, aqui foi primeira, segunda, terceira, a sala que ganhou, a sala que perdeu. Sim, eles colocavam uma lista na porta da sala, tipo assim, do lado, assim, para que a gente conseguisse. E tinha foto das pessoas, para que a gente conseguisse ver quem eram os melhores. Pois é, e por mim, sinceramente, não fazia diferença nenhuma, porque eu não tinha como meta para mim, mas porque, como você falou, eu tive uma criação assim, soube encarar dessa forma, mas nem todo mundo sabe. E é aí que mora o cuidado, entendeu? É aí que mora, por exemplo, a atuação de vocês. Por que o psicólogo daquela escola não chegou e falou alguma coisa? Às vezes, é os próprios donos ou os próprios dirigentes, coordenadores que não. Ah, tu falou, tu acha que não é bom, mas mesmo assim a gente vai continuar. Tô nem aí porque vocês estão falando tua opinião, né? Então, é bom a gente discutir isso, porque às vezes o que vocês vão querer colocar naquela instituição, às vezes também não vai ser aceito. E às vezes o que você quer colocar seja o melhor, seja o mais correto, mas às vezes vai ser ignorado, entendeu? E aí você vai ter que saber encarar, ok, tudo bem, tentei fazer a minha parte, mas não deu, ok, vamos dar prosseguimento. Ou não, acataram, através da sua fala, eles viram realmente que estavam indo por um caminho que não era muito bacana. E aí podem acatar a sua fala, por exemplo. Né? Então, é tudo você se colocar no contexto sabendo que podem acatar o que você fala ou não, para você saber que tipo de aluno você está lidando, se eles vão, se o aluno ele encara daquilo de uma forma positiva ou não. Provavelmente, será que não teve o psicólogo da escola, nunca chegou e escutou algum aluno falando, sério, professor, vamos supor, a psicóloga Fernanda, eu nunca consegui entrar naquele ranking, poxa, será que nunca, nenhum aluno chegou a falar isso para alguma psicóloga lá daquela escola? Pode ser que sim, né? Gente, não é Covid não, tá? Me engarrei. Aí, então é isso. Então, acho que é tudo como você encara. Você entender o cenário, entender que vai vir vários tipos de aluno para você, de várias personalidades, de várias características, e que você vai ter que ajudá-lo cada um individualmente, não é verdade? E você vai ter que ter muito jogo de cintura também para saber lidar com os alunos, para saber lidar com os professores, para saber lidar com os donos, e tentar mediar aquilo também de acordo com o que você percebe que é o melhor ou não, que aquilo pode ser acatado ou não. Né? Então, vocês já vão começar. Isso daí, gente, não vale só para a escola, vale também para empresas que vocês possam trabalhar. Né? Tem certas opiniões de vocês que vai ser acatada, tem outras que não. Né? Vai ter certas coisas que acontecem lá que vocês não vão concordar, mas você vai ter que aceitar, né? Ou que você possa ter voz e falar que não aceita, que não acha correto e aquilo vai realmente ser retirado, né? Isso realmente é do nosso dia a dia mesmo. Ok, gente? Alguma dúvida? Não, né? Bora logo dar prosseguimento, que eu preciso finalizar esse conteúdo hoje. A gente começa a conversar e fica tão interessante que a gente não quer parar de falar, né? Eu sou uma delas. A gente fala. Então, vamos lá. Por fim, mantenha calma. Como eu acabei de falar, nem todo jovem vai ser um perfil. Tem jovens que às vezes não é fácil, tem jovens que realmente não respeitam o professor, não respeitam o psicólogo, não respeitam o coordenador e vai lhe encarar e vai responder para você, realmente às vezes de forma grosseira. E aí, você vai bater boca com ele, como você bateria, vamos por fora do seu trabalho ou algo assim? Não. Você vai ter que manter a calma, você vai ter que ser racional para saber a melhor atitude que deve ter ali naquele momento. E isso é muito importante a gente passar para os nossos professores, né? Que o professor ele precisa ter o quê? Um controle emocional, né? Que chamam muito hoje em dia de inteligência também emocional. Precisa saber como encarar naquele momento aquilo, não agir por impulso e ter calma. Se algo de diversidade acontece ali com ele, né, que fuja do seu controle, seja, vamos supor, uma briga entre alunos, um aluno que venha debater, encarar ele de uma forma desrespeitosa, então ele precisa manter a calma e precisa ser racional para saber a melhor atitude e como proceder naquele momento, tá? Conhecer e respeitar as mudanças que ocorrem na adolescência, é por isso que vocês estão tendo essa aula, né? Porque vocês precisam saber que nesse período da adolescência há várias mudanças com o jovem, seja psicológica, social, afetiva, física, várias mudanças. Então, muitas atitudes é por conta dessas mudanças. A gente precisa ter essa compreensão, a gente precisa ter esse respeito, e a gente só vai conseguir ter essa compreensão e respeito se a gente conhecer esse público.
né? E a gente olhar para a gente mesmo, nós já fomos jovens, às vezes nós já tivemos essa característica, né? Como eu gostaria que daquela época procedessem comigo. Então, tudo isso é um respeito a essa mudança que o jovem passa, tá? Ganhar a confiança da turma e aproximar o conteúdo escolar do cotidiano da garotada. Isso é muito bom. Lembra que eu falei para vocês na aula sobre psicologia do desenvolvimento e teorias da aprendizagem que é muito importante você desenvolver uma relação harmoniosa, uma relação boa de professor e aluno ou psicólogo e aluno, né? No caso de vocês, é muito importante o aluno de vocês gostar de vocês e confiar em vocês. Por quê? Através da confiança de gostar de você, através disso, a relação fica muito melhor, fica muito mais fácil, você consegue ajudar ele de uma forma mais objetiva, porque ele confiando em você, ele vai se abrir melhor com você, ele vai contar mais as coisas para você, e aí você vai conseguir ajudá-lo melhor, não é verdade? Então, eu vejo que a gente precisa trabalhar muito e buscar essa questão de uma boa construção de relacionamento com esses jovens, sabe? Trazer e fazer com que eles tenham confiança em você, gostem de você, saber que ali há um profissional que eles podem contar, entendeu? Isso faz com que a relação melhore e você possa ajudar eles da melhor forma. Outra coisa também é você relacionar o conteúdo que é dado ao cotidiano da garotada, ou seja, quando você vai palestrar, vamos supor, sobre bullying, vocês precisam, por exemplo, vocês como psicólogos, precisam colocar exemplos que estejam no cotidiano deles, que eles já vivenciaram, que eles já viram, para justamente eles compreenderem melhor o que você quer falar, o conteúdo que você quer passar, a informação que você quer passar. Isso é muito importante, né? E a gente já debateu sobre isso nas aulas. Não bater de frente, né? Às vezes, por exemplo, a gente vê isso com professores, né? Às vezes o aluno ele se altera e aí o professor acaba agindo pela emoção, em vez de ser racional, né? Sabendo que ali ele é a autoridade, o aluno está ali para lhe respeitar, como ele também está ali para respeitar o aluno, mas às vezes o professor, através da emoção, ele acaba debatendo e batendo de frente com o aluno, aonde na verdade ele não deveria perder sua autoridade, ele deveria manter sua postura, né? E fazer uma melhor atitude naquele momento, por exemplo, chamando a coordenação, chamando a psicóloga, se retirando de sala, chamando os outros profissionais ou algo assim. Então, não bater de frente quer dizer que não nivele aquele jovem se ele chegar a te defrontar. Não entre no mesmo, entre aspas, né, na mesma vibe, na mesma sintonia, né? Porque ali você querendo ou não, a autoridade naquele momento, né? Naquele momento. Então, isso é muito importante vocês, como psicólogo, passarem isso para o professor, né? Porque às vezes tem professor que não sabe lidar com momentos assim, né? E acabam não agindo da melhor forma, né? Às vezes acaba tendo atitudes que não são muito coerentes e até se prejudicando. Então, é muito importante vocês darem essa orientação para professores e vocês mesmos, se passar com vocês, não vale a pena bater de frente, né? Porque você já sabe como são as características do jovem, você sabe que ali você está na sua posição de autoridade, então não vale a pena, né? Intermediário de brigas, escutar os jovens. A gente sabe que nós vamos presenciar, por exemplo, brigas, problemáticas de jovens, então é muito importante escutá-lo, né? Às vezes, por exemplo, tem certos jovens, vamos supor que nos jogos aconteceu uma briga e você vai ter que escutar as duas versões para saber quem estava certo e errado. Às vezes a pessoa que parecia estar mais errada, às vezes nem começou a briga, né? Então, às vezes é muito importante escutar aquele jovem e também as suas problemáticas, às vezes que está acontecendo fora da escola. Acho que isso daí eu não preciso nem dar como exemplo, porque vocês são os melhores a escutar, né? Então, a escutar e direcionar os jovens. Então, isso aí vocês estão muito por dentro, mais que eu até. Então, ter uma boa relação para facilitar a aprendizagem e deixar eles falarem. Então,
ter uma boa relação foi o que recai que eu falei anteriormente. É importante eu ter uma boa relação com o aluno para, assim, ele aprender e absorver melhores informações e ter confiança em você, por exemplo, para falar, para conversar e para se abrir. Tá bom? Então, essas são algumas dicas de como lidar com os adolescentes na escola, né? Nós, profissionais da escola, pode ser professor, pode ser psicólogo, coordenador, né? E aí vamos ver outras aqui também. Estratégias de como lidar com os os jovens só têm atenção naquilo que lhes chama atenção. Essa fase é bem complicada de a gente conseguir reter a atenção, né? De a gente conseguir trazer a atenção deles para a gente. Eles rápido se dispersam, eles querem conversar com um amigo. Então, ele só vai dar atenção naquilo que chama a atenção dele. Então, você tem que buscar, por exemplo, se você vai trazer uma palestra de uma formação de um tema importante, você precisa buscar chamar a atenção dele. Ah, professora, mas ele que tem que se interessar. Já estou fazendo a minha parte de trazer o conteúdo. É verdade, até teoricamente até poderia ser, né? O jovem que deveria se interessar, mas a gente sabe que não é bem assim na prática, né? A gente sabe que a gente precisa fazer a nossa parte, né? Precisamos ter um olhar mais profissional, sabendo como as características dessa fase. A gente precisa buscar melhor meios de como passar esse conteúdo onde eles prestem atenção, né? Então, poxa, eu quero passar informações sobre as drogas, sobre essas coisas. Só que eles precisam ter atenção em mim. Então, como é que vocês chamariam, né, eles para vocês? Como é que vocês colocariam essa atenção? E aí, uma das formas, né, como eu sempre falo, é você colocar experiências do contexto cotidiano deles, né, trazendo, às vezes, uma pessoa como um exemplo, né, sobre algum tema, é uma outra forma, e dentre outras alternativas também. Outra estratégia, tem que ser de acordo com o contexto do aluno para gerar significado, que foi o que eu falei agorinha, né? Comprometimento, planejamento apurado, estratégia e alto grau de paciência por parte do professor. Então, isso equivale para professor, isso equivale para psicólogo. Nós precisamos ter paciência com esta fase, né? Que às vezes não é fácil, mas nós precisamos ajudá-los. É muito importante a gente levar dinâmica, pesquisa, debate para eles, né? É muito legal a gente desenvolver isso neles, né? Essa questão do querer ir atrás, buscar informações. E tem conversas particulares. Aconteceu alguma situação, é importante você chamar em particular, chamar para sua sala, conversar, por exemplo, uma briga nos jogos internos. É importante chamar individualmente cada um, saber a versão de cada um, para saber como melhor proceder depois, né? Então, as conversas particulares é muito importante. Vamos supor, um desentendimento de professor com o aluno, você também conversar por parte, né? Primeiro com o professor, depois com o aluno, para não ter aquela questão, por exemplo, botar aluno e professor de frente um com o outro, e aí cada um vai ter cuidado para falar, ou se não vai falar o que pensa e acaba podendo ter um conflito maior. Então, para evitar, é muito importante essa conversa particular. Adolescentes e a escola. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Adolescentes e a escola. Nessa questão aqui, vamos analisar mais algumas coisas. Conduta social em relação à vida escolar. Aos 15 anos, em geral, manifestam uma atitude hostil para com a escola, vão contra as exigências e normas rígidas. Geralmente, nessa fase, né, às vezes eles não se interessam pelas regras, acham um saco, não querem obedecer, mas é aí que a gente tem que realmente, às vezes, ser mais rígido, pode-se dizer, eu acho que não é essa palavra. Ter mais autoridade, mostrar mais uma postura, né? Para justamente eles não, como falam, deitar e rolar em você, né? Então, isso é muito importante, isso é bom falar para os professores. Às vezes, quando o professor ele é muito gente boa, às vezes os alunos eles entendem que ele é gente boa, mas ali ele é um professor que tem que ser respeitado. Mas tem certos alunos que não entendem assim, eles confundem. Por ele ser legal, aí pronto. As coisas desandam, eles acabam desrespeitando o professor, começa de respeito, não prestando atenção na aula, conversando na hora da aula, não estando nem aí o que o professor está falando, né? Então, é importante ter esse equilíbrio, né? Saber como lidar com esses jovens.
para eles não confundirem as coisas, né? Revoltam-se às vezes contra a autoridade em geral, não individualmente, mas em grupo, como eu falei. Às vezes, vamos supor, toda a turma não gosta de professor, aí às vezes começa a movimentar, sabe? Já aconteceu isso, por exemplo, uma vez tentaram fazer o abaixo-assinado para um professor sair. Eu não compactuei com aquilo, mas um monte de gente foi compactuando, porque um puxou o outro, mas eu não fui a favor, porque eu olhei tipo assim, eu não gostava da postura do professor e também não aprendia muita coisa com ele, mas para mim é uma atitude extrema essa, porque, poxa, ali é o ganha-pão dele, é o trabalho dele, né? Claro, ele poderia se melhorar, com certeza, mas eu acho que até essa melhora, eu acho que deveria os alunos chegarem na coordenação, falar o que está acontecendo para aquela coordenadora conversar com o professor e pedir para ele melhorar, mas não chegar ao ponto de ele ser demitido, né? Às vezes ali realmente é o local que ele está trabalhando, às vezes pode ser o único local que ele esteja trabalhando, tem uma família para sustentar, um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, a gente não sabe. E aí eu não compactuei naquele momento com isso. Mas essa fase, às vezes, acontece muito isso. Às vezes, um grupinho não gosta e aí começa a falar para outros e outros, e aí quando tu vê, já tem um grupo grande contra a autoridade, contra o professor, contra a coordenadora da escola, contra o psicólogo, vamos supor. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão. Tá? Por isso que é muito importante a escola, os profissionais da escola, coordenador, professor, psicólogo, andar juntos, serem unidos, né? Para assim gerar uma força, eles terem o que, por exemplo, a mesma linha de pensamento, eles concordarem com várias posições, né? Porque às vezes acontece, a coordenadora não gosta de certo professor, aí vem um aluno, conversa com o coordenador e parece que o coordenador ele se troca com o aluno, começa a falar mal daquele outro profissional. Isso é muito complicado, né? Por exemplo, eu já presenciei isso, de eu conversar com uma coordenadora na época da escola e eu falava de alguns, a gente começou a falar de alguns professores, ela falava, professor é a pior espécie, entendeu? Em questão, vamos supor, de dar em cima de aluno. E a gente sabe que isso é uma verdade às vezes, mas isso não pode ser generalizado, e eu acho que aí tu tem que ter uma postura, né? Ali você é aluno, eu posso até concordar contigo, mas vou manter minha postura, eu preciso ser ético, né? Ter e não falar mal do profissional, independente se aquilo for verdade ou não. Então a gente precisa ter essa postura, tá? Isso não aconteceu na equipe, nada disso, tá, gente? Então, isso que a gente tem que ter muito em mente, ser profissional, ser ético, não se trocar com o aluno, não se trocar com o professor, por o contrário, tentar ser unido com os profissionais. Às vezes esse nem sempre é o cenário que a gente encontra, às vezes os profissionais da escola são totalmente divididos, mas você pode fazer sua parte, respeitando o outro, sendo ético, não falando mal, isso daí já é muito importante, tá? Entre os 15 e 16 anos, começa-se a interessar novamente pelo estudo sempre que for interessante e vital para a sua experiência. O conteúdo instrutivo, como, por exemplo, religião, ciências sociais. Então, tem certas disciplinas que eles acham interessantes, por exemplo, história. Como trabalha a questão da política, tem aluno que começa a se interessar por história, né? Sobre como aconteceu a história da política no Brasil, por exemplo. E aí, nessa fase, eles começam a se interessar por tais conteúdos, né? O aluno começa a malhar, e aí ele começa a encarar a educação física de uma outra forma, começa a se interessar mais. E às vezes ele até desperta a vontade de ser um professor de história, um professor de educação física, um professor de literatura, de matemática, enfim. Isso é muito legal. Vamos lá. Integram-se na comunidade escolar, participando nas atividades que a escola oferece. Tem uns, né, que começam a ser participativo, participam de todos os eventos da escola. Isso é bem bacana também. Às vezes, a vida escolar converte-se em válvula de escape em meio para afrouxar ataduras familiares. Às vezes, na escola, é um momento de relaxamento. E às vezes também é na escola que o aluno mostra quem ele é, né? Nunca ouviram falar nisso? Que o pai às vezes nem sabe como é o filho, mas na escola ele mostra quem ele é. É quando a família vai na escola saber o que seu filho fez, mas o meu filho fez isso, né? E é bem comum mesmo.
Outro ponto, no âmbito escolar, põe-se manifesto certas diferenças individuais, acadêmicas e sociais, relacionadas com capacidade de liderança, o talento e as atitudes intelectuais. Então, pela convivência, né, ali, querendo ou não, numa sala de aula é uma convivência social, cada aluno começa a mostrar aquele que tem mais características de líder, né, que sempre fala, que todo mundo gosta de escutar ele falando, né, que concorda com as coisas que ele se coloca, que ele propõe. Outros, por exemplo, têm atitudes mais intelectuais, outros é o engraçado da sala de aula. Então, cada um começa a expor as suas personalidades, suas características, né? No âmbito escolar, pois, se manifesta certas diferenças individuais, ali começa a mostrar suas opiniões, aí começam as divergências, tem gente que concorda com certos assuntos, tem certos assuntos que alguns não concordam. E eu tinha muito essa discussão na época do ensino médio com a aula de redação. Por exemplo, vinha um tema sobre a redação, e aí antes de todo mundo escrever a redação ou entrar no conteúdo em si, a gente discutia sobre o tema da redação. Deixa eu me lembrar um tema aqui. Nossa, me fale um tema de redação aí rápido. Aborto. E aí, antes de começar a questão da escrita, aí começava a primeira discussão, e a professora levantava quem concordava, quem discordava, aí levantava a mão que queria defender ou que queria criticar. Então, por ali ser realmente um corte da sociedade, a sala de aula, querendo ou não, é um corte da sociedade, é uma relação social, ali tem um manifesto de opiniões, vai se mostrar diferenças de opiniões, de personalidade, de características, né? Então, isso é muito legal, porque ali você começa a trabalhar com aqueles jovens as suas individualidades, né? As suas características, o que faz parte da sua personalidade. Isso é muito bom. Então, tudo isso, adolescente, a escola, eu quero mostrar para vocês qual é a realidade que vocês vão encontrar, né? O que vocês vão perceber através daqueles jovens, que fase eles estão, o que acontece naquela fase. Isso é muito importante a gente perceber. Adolescentes, educação de casa. Gente, eu tô correndo um pouco para eu conseguir finalizar isso hoje, tá? Porque isso aqui vai ser conteúdo da prova de vocês. Então, eu tô indo um pouquinho mais rápido. Na verdade, eu não tô indo rápido, é que eu não tô trazendo vocês como eu sempre gosto de fazer, né? E aí, o que vocês acham? E aí, como é que vocês opinam sobre isso? Eu adoro fazer esse debate. Eu acho que é aí que a aula fica interessante, quando a gente começa a discutir, né? Quando a gente começa a debater sobre o tema. Mas, no momento, não vai dar agora, porque eu preciso mostrar o conteúdo para vocês. Tá? Então, adolescentes e educação de casa. Vamos dar uma olhada, porque muitas coisas que o jovem traz para a escola, ele reflete o que acontece em casa, não é verdade? Então, é muito importante a gente também ter esse olhar. O jovem ali dentro de sala de aula, né? E o jovem, por exemplo, em casa, provavelmente ele traz várias atitudes que ele vê em casa. Então, é muito importante a gente ver esse paralelo. Vamos lá. Atitude das pessoas implicadas na sua educação. É necessário uma atitude de abertura e de conhecimento das fases desta idade, para evitar atitudes inadequadas para com os filhos. O endurecimento da autoridade e o não reconhecer ao adolescente qualquer tipo de direito. Isto, unido à conduta do próprio adolescente, provoca choques violentos. Voltando para a nossa área, voltando para nós que podemos trabalhar na escola, vocês, por exemplo, eu que trabalho na escola. Nós precisamos, como a gente já viu, perceber como é a característica dessa fase para podermos melhor proceder nesse momento. Porque, vamos supor, às vezes o jovem, entre aspas, né, é aquele jovem desmotivado, é aquele jovem com autoestima baixa, que não quer fazer muita coisa. Aí tu vai chegar para aquele jovem e falar, você é tão preguiçoso, não quer nada com nada, tá doido, quer dormir o dia todo. Às vezes, não é nada daquilo. Às vezes, ele não é preguiçoso, às vezes ele está passando por alguma coisa, algum sofrimento psicológico, às vezes ele está triste, às vezes ele está com a autoestima baixa, pode ser uma série de coisas, mas você só vai compreender quando você conhecer essa fase. Você sabe que naquela fase pode ser vários pontos que ele esteja daquele jeito. Então, o que eu vou fazer? Bora escutar esse jovem. O que está acontecendo? Por que você está assim? Para eu saber o quê? A origem. Qual é o motivo que ele está assim? Pode ser vários motivos.
né? Isso vale o quê? Para nós da escola e também para a família. Mas às vezes a família não sabe lidar com aquele jovem. E o psicólogo da escola, ou o professor, algo assim, mas claro, mais o psicólogo, eu falo assim, o professor, às vezes o coordenador, porque às vezes os pais chegam diretamente com esses profissionais para conversar. Porque através, vamos supor, da coordenação que ele vai saber que o filho teve uma atitude inadequada naquele momento. E aí é importante o psicólogo, por exemplo, a coordenadora, direcionar os pais para o psicólogo para ajudar aqueles pais. Olha, está acontecendo isso com fulano, vocês devem proceder dessa forma, ou seja, ajudem eles a como passar por essa fase da adolescência da melhor forma, porque às vezes tem pais que às vezes não fazem por mal, às vezes não sabem lidar com aquela fase, às vezes muitos, eu percebo bastante isso, muitos se colocam como exemplo, poxa, na minha juventude, nos meus 15 anos, eu já trabalhava, eu já fazia isso, então eles tiram como exemplo, mas eles não percebem que aquilo é o filho dele é um outro ser humano, tem outras características, tem uma outra personalidade, né, que tem certos pontos que ele precisa se desenvolver, que você precisa ajudá-lo a ele a se desenvolver, né? Então a gente precisa orientar os pais a isso. E as melhores pessoas a orientar um psicólogo da escola que já está por dentro do que está acontecendo com aquele filho, por exemplo. Não é verdade? E então isso é muito importante a gente ter atenção. Então a gente vai começar a relacionar psicólogo, a escola, o aluno e a família, tá bom? Nesse momento agora. Outro ponto, deve-se aceitar a emancipação progressiva dos filhos, incluso favorecê-lo para ajudar a serem livres e a manifestarem-se como tais. Ou seja, vocês precisam orientar os pais, às vezes o filho ele não mostra que ele é dentro de casa, o pai às vezes por exemplo, tolir ou algo assim. E a gente precisa fazer com que o filho tenha um ambiente que ele se sinta à vontade para mostrar quem ele é, para a gente realmente perceber com que jovem, quem meu filho é, com quem eu estou lidando, né? Porque às vezes essas atitudes podem não ser corretas, mas você só vai saber se ele expor. E aí você vai saber ajudá-lo a ele a como corrigir aquilo. Vamos supor que você começa a perceber que ele é aquele tipo de jovem que gosta de fazer brincadeiras, de mau gosto, que aquilo pode refletir na escola como um bullying, vamos supor. E aí você percebendo, deixando ele livre para mostrar que ele é suas características, você já vai começando a cortar aquilo. Isso na posição dos pais, tá? Cortando aquilo, meu filho, não é legal você fazer isso. Tem certa gente que não vai gostar dessa brincadeira. E aí começa a dialogar. Né? Isso tudo que eu estou falando para vocês têm que dar esses informativos para os pais também, né? Como cortar certas atitudes erradas do filho, né? Como melhor proceder, como não tolhi-los e mostrar quem eles realmente são, que às vezes tem filhos que são uma coisa em casa, na escola é outra, né? Então vai partindo de tudo isso que eu estou falando, tá? Continuando. A existência da crise tem a sua origem num problema afetivo. Por isso, temos de favorecer no adolescente a criação de vínculos familiares, ambientais, amor a Deus e à pátria. O que quer dizer isso? Tá? Amor a Deus e à pátria aí é quem tem essa visão, tá? Mas eu quero dizer que aquele jovem que é bem orientado, aquele jovem que tem um diálogo com a família, que tem informações na escola, que consegue conversar, expor a sua opinião, falar o que acha, o que pensa, ou seja, mas ele consegue ter um ambiente, pessoas ao seu redor, seja na família, na escola, que lhe acolham, que lhe aconselham, que lhe escutem. Esse jovem ele consegue se desenvolver de uma forma muito melhor, porque ele tem a questão do quê? De uma afetividade. E ele está ali ao redor de pessoas que ele confia, que ele possa conversar. Então, se ele tiver algum problema emocional, como eu falei, alguma crise existencial, algo assim, ele vai conseguir ser amparado. Ele vai começar, por aquela ajuda daquelas pessoas que estão ao redor dele, a saber lidar com essas emoções, a saber se enxergar, se conhecer, né? Então, é muito importante desenvolver um ambiente assim com o jovem, onde a família apoie, onde a escola apoie, onde ambos tenham um diálogo com aquele jovem, conversem, escutem ele. Isso é essencial, né? E isso, o psicólogo com certeza tem essa visão, mas é importante o psicólogo passar isso para os pais também, porque nem todos os pais
sabem disso ou agem dessa forma, né? Às vezes não quer escutar seu filho, às vezes só trabalha e nem para direito em casa, e o filho fica naquela carência emocional. Então, isso é muito, muito ruim, né? Isso pode desencadear diversos problemas naquele jovem, né? Então, continuando, vamos lá. Devem sentir-se realizados numa atividade ou numa coisa, aspirando sempre a algo, isto é, deve ter um ideal, fé. Também é importante o relacionamento com a família e grupo. Então, é importante ter um bom relacionamento com a família e grupo. É importante motivá-los eles a terem objetivos, motivações. Poxa, você quer passar no vestibular? Então vai lá, escolha o curso que você tem vontade, o que você goste, mas almeje isso, dê o seu melhor, corra atrás. Então, é muito importante motivar o jovem a ter esse objetivo, essa motivação de estudo, de conquistar suas coisas, as suas metas, né? Isso é muito importante. Isso vai partir muito da escola, ajudar nessa motivação e da família também, principalmente, na verdade. Convém saber que estas crises passam com o tempo e que tudo volta a normalizar-se, o que não significa que se deixe de atuar e não se procure orientar positivamente o desenvolvimento dessas crises de modo a que não deixem conflitos na personalidade do jovem. Os pais têm que entender que aquilo é uma fase, que aquela fase passa. Mas para ela passar de uma forma aonde ele chegue a ser um adulto responsável, um adulto que tenha segurança, que consiga controlar essas emoções, ele precisa passar por uma juventude boa, onde teve conversas, diálogos, informações. Por quê? Apesar de ser uma fase, se for uma fase onde ele passa de uma forma conturbada, isso vai refletir na vida adulta dele. Provavelmente ele vai continuar daquela forma ou até piorar. Então, é muito importante a gente ter cuidado com essa fase. Não é porque ela passa que a gente não vai orientar ou que a gente vai deixar ela passar. Né? Na verdade, nós temos que olhar com muito cuidado, com muito carinho para essa fase, para ele realmente se tornar um adulto saudável mentalmente, consiga alcançar seus objetivos, seja uma pessoa segura, uma pessoa que tenha suas metas estabelecidas. Essa é a vontade que a gente tem para todos os jovens. Mas isso precisa ter um bom amparo, né? Precisa ter um bom amparo familiar e na escola também, né? Para a gente conseguir atingir esse jovem saudável, né? Onde tenha uma fase adulta também saudável. Vamos lá. É muito inseguro, procura orientação e conselho de pessoas alheias à sua família. Rapidinho. Assim, os educadores encontram um campo propício para uma ação de formação mais profunda. Quando eles estão numa fase, às vezes, de segurança, de dúvida, eles vêm conversar, às vezes, com os profissionais da escola, coordenador, psicólogo, professores. Como o professor escuta desabafo de aluno? De educação física, então, como a educação física eu vejo que é um curso que deixa o aluno muito livre à vontade, ele mostra muito quem ele é naquele momento, ele coloca suas emoções para fora, como tem professor que escuta várias coisas do aluno, né? E aí é o momento de a gente abordar o aluno, conversar, escutá-lo, às vezes repassar para a psicóloga, né? A gente percebe que o aluno, vamos supor, às vezes está passando por algum problema emocional. Poxa, bora lá com a profissional. Deixa eu ver aqui para não falar. Só o nome da Fernanda que aparece aqui. Me diga o nome de outra aí. De alguém de vocês aí. A Luana. A Luana. Entendeu? Vamos levar a Luana para você conversar com ela, para você ter uma boa orientação, uma boa conversa. Então, isso é muito importante, né? Porque nessa fase, como acontece de eles não procurarem, às vezes, a família, procurar pessoas da escola, né? E aí é importante a gente direcionar para o psicólogo, né? Os professores. Por isso que eu digo, é muito importante os profissionais da escola andarem juntos, em conjunto, coordenador, professores, psicólogos, para a gente conseguir melhor desenvolver aquele aluno. Certo? Tá acabando, gente, tá acabando. Eu vou dar uma corridinha rapidinho aqui, porque já são 10h59, tá? Mas vocês vão compreender, não se preocupem. As atitudes das pessoas implicadas na sua educação. É necessária uma atitude de abertura de conhecimento das fases da cidade, para evitar atitudes inadequadas para com os filhos. Acho que eu já vi isso. Ah, não, eu já vi isso aqui. Tá repetido, gente. Ah, não. Algumas partes não tá. Eu vou começar de cima para baixo, tá?
Devemos inculcar-lhes o respeito pelos pontos de vista alheio e sentido da realidade. É muito importante, por exemplo, mostrar a realidade para eles. Por exemplo, a questão da competitividade, né, que a gente falou anteriormente, é importante a gente... É importante nós não fazer com que o jovem tenha esse espírito de competitividade, que o outro é meu inimigo, meu adversário, mas é importante a gente mostrar a realidade que o mercado de trabalho, querendo ou não, tem uma competição. Né? Tem uma competição de quem tem um currículo mais, entre aspas, recheado, algo assim. Isso é uma realidade. Mas é tudo como você encara, né? Porque a realidade é assim que você vai ser daquela forma, encarar daquela forma. Não é verdade? Então, mas é muito importante ver o que eles vão encontrar, porque não adianta a gente florear como o mundo é, tudo muito maravilhoso, e quando ele chegar na fase adulta, ele vê que não é aquilo. Né? E aí ele, por exemplo, se frustrar, como eu posso dizer, se decepcionar, né? Por exemplo, os pais precisam conversar, olha, meu filho, você precisa escolher um curso, né? Por exemplo, tem pais que falam assim, você precisa escolher um curso que lhe dê dinheiro, só direito e medicina, aí o aluno às vezes escolhe, ou o filho escolhe, quando chega na formação ele não consegue emprego, e aí ele fica aquilo na cabeça, mas não era o curso que eu ia ganhar dinheiro. Então, a gente precisa saber que esses cursos são promissores, mas pode ser que às vezes não consiga, entendeu? O mercado de trabalho também não está fácil para ninguém, todos os cursos têm suas dificuldades, é um curso bom, mas também tem as suas dificuldades, tem as suas problemáticas como qualquer outro curso, então é importante a gente mostrar a real, entendeu? Não mostrar com o mundo da imaginação, sonhos, não, é pé no chão. Né? E aí eu acho que os pais precisam fazer isso, os profissionais da escola precisam mostrar isso, para esse aluno ser consciente, pé no chão, saber o que é o mundo, qual é a realidade, não que você vai ter atitudes como algumas pessoas, né, que não são adequadas, mas você precisa saber que aquilo existe e como é aquele cenário. Né? Devemos incluir o respeito pelos pontos de vista. Muito importante isso, gente. Eu trabalho muito isso. Eu tenho uma disciplina que eu trabalho na educação física, que é identidade, diversidade e educação física. E a gente trabalha sobre diversidade religiosa, diversidade sexual, diversidade racial, tudo isso. E um dos problemas que a gente vê muito é que cada vez mais os jovens estão intolerantes. Eu acho que jovens não, acho que nossa sociedade ela está muito intolerante, a gente não consegue escutar a opinião do outro. Quando o outro, às vezes, fala, a gente não concorda e debate, confronta. A gente percebe muito isso na questão da política. Ou seja, a gente não consegue, às vezes, ter um respeito do ponto de vista. E isso precisa ser passado para os nossos jovens, ser passado, sabe? Mostrar que na sociedade é uma sociedade diferente, onde nós vamos encontrar opiniões diferentes, pessoas diferentes, a gente precisa respeitar, acima de tudo, independente de qualquer coisa. A gente não pode ser intolerante. E a gente precisa ensinar isso, porque vem muitos jovens, às vezes, mostrando que eles aprendem em casa, sabe? Às vezes a questão do bullying, por exemplo, uma vez eu vi uma criança de 7 anos que a colega falou, eu não vou brincar contigo porque tu é preta. Será que uma criança de 7 anos consegue analisar toda essa questão do racismo, sobre a questão histórica? Será que ela não está, na verdade, só reproduzindo o que ela vê em casa? Eu fiquei pensando, provavelmente, eu acho que é bem provável. Então, a gente precisa ver que crianças, isso daí é criança, 7 anos, mas jovens são às vezes a prática do bullying que eles fazem, a intolerância, o desrespeito parte disso, sabe, de eles não conseguirem ter respeito pelas diferenças. Então isso é muito importante a gente ensinar na escola, principalmente nessa fase que a gente está vivendo num mundo muito polarizado, onde tem diversas opiniões, isso é normal, isso é saudável, mas que a gente precisa respeitar. Porque não é saudável não respeitar as diferenças, a opinião diferente dos outros, não é verdade? Então, isso é muito importante a gente passar para os nossos alunos. Continuando. Recordando as tensões e inquietações da nossa própria adolescência, estaremos em condições de ajudar os jovens e sermos mais compreensíveis para com eles. Quando a gente recorda e percebe a fase da adolescência, por exemplo, vocês futuramente que vão ter filhos ou que já têm, ou que vão se dar com jovens na adolescência, vocês vão compreender essa fase porque vocês já passaram por isso.
Você sabe que é uma fase de dúvidas, né? Vocês sabem... Ai, meu Deus. Peraí. Vocês sabem que é uma fase de dúvida, vocês sabem que é uma fase de segurança, então vocês sabem como lidar, porque vocês já passaram por aquilo, por experiência própria, né? Como eu falo. Devemos ajudá-los a encontrar de forma de se expressarem nas diversas atividades e procurar que o ensino seja estimulante e interessante, se não podem cair no desleixo e na apatia perante o estudo. Então, a gente também tem que oferecer, né, um estudo interessante, atrativo para eles, justamente para eles não tipo assim, encararem aquele conteúdo como algo que eles não querem aprender. Né? Isso a gente vê em algumas disciplinas. Tem alguns que gostam mais de uma, tem outros que gostam de outras disciplinas, mas mesmo não gostando, eu preciso prestar atenção, mas tem uns que não. Cai no sentido mesmo do desleixo, né? Temos de passar a ser observadores participantes na vida adolescente. A gente precisa observar os nossos jovens, pais, os profissionais da escola, às vezes certas mudanças. Em faculdade mesmo, eu já presenciei isso. Jovens que começaram de um jeito e acabaram mudando totalmente durante o curso. Quando finalizaram o curso, era uma outra pessoa. Então, é muito importante a gente observar. E, assim, como é numa faculdade, não dá para a gente ser participante tanto assim, até porque a gente já lidar com adultos onde sabem o que estão fazendo, são donos, às vezes, do seu próprio nariz. Mas na escola, nos jovens que ainda estão em formação, em transformação, né? Conhecendo a sua identidade, é muito importante a gente observá-los e participar, né? Dando conselhos, conversando, dialogando. A forma mais extrema de desafio exige um guia habilidoso, bem como prudência nas medidas de controle mais estritas que se pretendem utilizar. Temos que ter muito cuidado com as medidas de punição que nós damos, de recompensa, porque às vezes, por exemplo, de punição pode ser prejudicial, né? Às vezes tem professor que acha que vai motivar o aluno criticando na frente de todo mundo, mas às vezes aquilo, na verdade, repercute de uma forma negativa. Então, é muito importante ter esse cuidado e repassar esses professores, a forma que o professor fala, a forma que você lidar, como você fala com aquele aluno. Você precisa ter cuidado para não gerar algo negativo naquele aluno, né? Às vezes aquele aluno se desmotivou, às vezes por uma fala de um professor. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Às vezes, convém tratá-lo com a mesma frieza ou indiferença com que se comporta, para que se repare a sua própria atitude. Às vezes, tem jovem, né, que responde para o pai, para a mãe, que é frio, às vezes com a família, com os professores. E, às vezes, a gente precisa dar essa mesma atitude para ele perceber que a atitude dele não está certa. Tipo, ele fala, pô, professor, por que você está me tratando assim? Mas tu responde assim para os colegas também, tu já reparou? Então, é para ele começar a se perceber. Às vezes, pode ser uma das alternativas, uma das formas, né? Aqui, outro ponto. Precisam de uma mão compreensiva para os ajudar no esforço de esclarecer e definir os seus pensamentos e estados inímicos, coisa que é difícil para ele e o faz cair em estados depressivos. Eu acho que tudo isso que eu falei agora parte do autoconhecimento. E esse autoconhecimento é algo que a gente tem que ajudar o jovem, né? A ele fazer com que ele se conheça, a começar a formar a sua identidade, né? Fazendo com que ele se conheça, ele vai conseguir melhor se dar com as suas emoções, com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com as suas ações. Então, é muito importante a gente ajudar ele nesse processo de autoconhecimento, de construção, de identidade, e a gente está ali como um apoio, como uma pessoa que ele pode confiar, né? Isso tudo é muito importante. E agora, para finalizar, os pais e a escola. Necessidade de amparo, instrução, diálogo e apoio. O que a gente conclui com toda essa aula sobre características dos adolescentes? Que nós precisamos conhecer essa fase para melhor lidarmos com essa fase. E saber que é uma fase muito heterogênea, que nós vamos lidar com vários tipos de jovens, desde o tímido, do mais extrovertido, desde alguns com problemas emocionais, outros mais tranquilos. Existem vários tipos, desde diversidade religiosa, étnica, social, enfim. Nós vamos lidar com diversos tipos de jovem. E a gente precisa saber disso, que é uma fase de segurança, que é uma fase de formação de identidade. E por conta disso, sabendo de tudo isso, desse público, é que nós precisamos o quê? Dar um amparo a eles,
instruí-los, ensiná-los, dialogar com eles, escutá-los, dar um apoio. Tudo isso vai fazer a diferença para a construção de identidade deles, para eles se tornarem um jovem, um adulto responsável, um adulto saudável, que essa é a maior meta, tanto dos profissionais da escola quanto dos pais. Né? A gente fazer com que aquele aluno se desenvolva, progrida, consiga na sua vida social, na sua vida familiar, na sua vida profissional, ser bem-sucedido, né? Ser feliz naquilo que ele faz. Né? Então, é muito gratificante, por exemplo, nós professores, quando a gente vê um aluno conseguindo, sabe, progredir, evoluir, se tornar uma pessoa vitoriosa, responsável. Isso aí eu acho que a maior alegria de um professor. Então, para vocês, provavelmente também, ver um paciente que chegou, de certa forma, na sala de vocês e ver ele evoluindo, progredindo, melhorando, é muito bom. Né? Então, é isso que a gente quer para os nossos jovens. Então, a gente precisa saber como eles são para a gente conseguir ampará-los, instruí-los, dialogar e apoiá-los, né? E algumas dicas para os pais, né? Que também serve, na verdade, para os professores. Seja firme nas horas que deve ser firme. Seja gentil com eles, encorajador, isso é muito importante, compreensível, respeitador e bem-humorado. Então, passar isso, ser dessa forma, ter essas atitudes com o jovem, vai fazer com que eles tenham confiança e gostem de você. E eles vão ver que com você ele pode contar. E assim ele vai conseguir se desenvolver da melhor forma possível, sua maior potencialidade, né? Que é o que todos os profissionais da escola almejam para aquele jovem que a gente está trabalhando, né? E a família também. Então, acho que é essa mensagem que fica. Gente, tanto psicologia do desenvolvimento como teoria da aprendizagem, características dos adolescentes vão cair na prova de vocês, tá? Eu gostaria que vocês me enviassem novamente o e-mail de vocês. Eu tenho o e-mail de vocês, mas eu quero confirmar, porque eu vou reenviar todos esses materiais, tá bom, para vocês. A senhora quer que mande o da turma também de novo? Preciso. Aí eu vou mandar esses materiais, é o que vai cair na prova. Deixa eu só dar uma olhada numa mensagem aqui que enviaram dos professores falando sobre as provas, porque a gente estava em dúvida se a gente ia deixar 10 questões valendo 10 pontos, ou se ia ser 7 questões para a prova e 3 de pontos de trabalho. Aí deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Tá. Então, vai ficar a critério do professor, tá? Se ele passa trabalho ou se ele não passa, e se a prova vai valer 10 ou 7. Eu, Letícia, vou escolher valer 10, tá? Não vou passar trabalho para a primeira avaliação, tá bom? Então, a prova de vocês vai valer 10. E o conteúdo que vai cair vai ser características dos adolescentes, psicologia de desenvolvimento e teoria da aprendizagem. São 2 slides, tá? Vou estar repondo isso lá na plataforma, no e-mail da turma. Qualquer dúvida, podem falar comigo, tá? Eu vou fazer trabalho, mas eu acho que vai ficar valendo mesmo só para a segunda verificação. Para agora, a primeira verificação não vai ter trabalho. Tudo bem? Tudo. Alguma dúvida? Professora, só para reiterar, a senhora pode repetir quais são os assuntos da prova? Os três? Psicologia de desenvolvimento. Só um momento. Ok. Teorias da aprendizagem, que esses 2 assuntos estão no mesmo slide. Ok. E características dos adolescentes, que é o que a gente terminou de ver hoje, que é um slide só. Sim. E a senhora vai mandar tudo isso para o e-mail da turma? Tudo isso vai para o e-mail da turma e para a plataforma. Ok. O e-mail da turma, a senhora tem como anotar aí ou quer que eu mande pelo Eu mandei WhatsApp? Até bate foto. Ah, tá bem. Ok. Tá? Já tá tudo certo. Então, gente, a minha prova é dia 22, né, com vocês? Então, é semana que vem, é isso? Isso. Dia 22. Dia 22, né? De 9h10 até as 11 horas. Perfeito. Então, dia 22 é a prova de vocês. Boa prova. Qualquer dúvida, é só falar comigo. No dia da prova, eu vou estar aqui. Então, se tiver algum erro, algum problema, falem comigo. Não tem problema. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo durante essa semana que vocês estiverem estudando para a prova,
me perguntem no WhatsApp que eu vou responder. Se eu não responder na hora, eu vou responder depois. Fiquem insistindo lá que eu vou responder, não tem problema nenhum. E o que eu posso dizer? A minha prova, para quem estuda, tá tudo ok. Tá? Então, quem estava presente na sala, quem estava presente nas salas de aula, quem estava presente nas aulas online, quem está acompanhando os slides, vai fazer uma excelente prova, porque a minha prova não foge, é tudo que a gente vê e discute em sala, na hora da aula e no que está nos slides, tá? Não vai fugir de nada disso. Provavelmente vocês vão achar a prova bem tranquila, porque eu vejo que a turma de vocês é muito participativa, tá bom? Então, com certeza vocês vão fazer uma prova muito, muito boa. Tá bom? Então, Obrigada, qualquer coisa é só professora. falar comigo, tá? Tudo bem, Fique com professora. Deus e até Bom segunda-feira dia. na prova. Bom dia.